Gente, eu liguei a câmera, mas não liguei o microfone, não. Vê se pode. Estou perguntando aqui se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo e me vendo? Sim, só te ouvindo, te vendo ainda não. Não? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu pôr aqui o material. Deixa aqui. Agora estão vendo o meu material? Sim, o material sim. Então, tá bom. Mais importante, tá bom. Deixa o pessoal tá retornando. Vejamos aqui, enquanto o pessoal retoma, e vocês viram a mensagem da professora Tarabal? Viram ali o link que ela fez na nossa disciplina com um caso clínico específico da disciplina dela? Sim, sim. Viu que como, né, que a identificação das estruturas, a anatomia, como depois não vai ser aplicado, né, de uma maneira específica no curso de vocês, né? Eu achei interessante. Vocês deram uma olhada no caso clínico dela? Aquele caso, gente, ela trabalha diretamente, aquilo ela é da disciplina dela, né? Então, eu acho interessante destacar isso para vocês ali, né? Porque quantas vezes a gente ouve vocês, professora, voltei isso depois, né? Reparem que o processo de aprendizado ele é contínuo, né? A gente está hoje na parte básica, mas vocês terão oportunidade ao longo, né, de sempre aplicar isso e por isso que é tão importante, né? Bem, então vamos adiante, o pessoal já está entrando aqui. Pode chamar o pessoal aí, ó. Acabou o intervalo, né? Acabou, retornamos. Vamos dar continuidade aqui. É engraçado, a gente fica lembrando de sala de aula, né? Também sempre tem aqueles que demoram um pouquinho mais para voltar lá da cantina, né? Então é normal. Bem, então vamos dar continuidade. Já deu um tempinho aqui do pessoal chegar. Nós estávamos justamente nessa imagem, não sei se vocês se recordam. O nosso último comentário foi a respeito, se não me engano, foi o Gilvan que falou da possibilidade, né? Que de fato de entrar mais de um espermatozoide, e eu comentei com vocês da situação da inviabilidade, tá bom? Que detalhes em relação a isso vocês vão ter quando vocês estudarem genética, que aí o professor ele vai ter a oportunidade de destacar isso para vocês em maiores detalhes, tá certo? Mas, de fato, né, sempre tem várias ocorrências, às vezes de aborto, inclusive, gente, aborto espontâneo, eles ocorrem por alguns, até probleminhas mesmo que possam ocorrer, não só de fertilização, como do próprio processo de divisão, né, e formação, quer seja do espermatozoide ou do próprio ovócito, tá bom? Mas vocês vão ver isso de uma maneira específica em genética, e isso ajuda a gente a entender também vários processos. Bem, vamos adiante. Olha aqui, está em maior aumento, agora chamando a atenção, né? Quando eu falei com vocês que os espermatozoides, eles acabam entrando em contato com o material mucoso que está aqui dentro do organismo feminino, né? E, inclusive, este material, ele ajuda a viabilizar esses espermatozoides, a gente fala que eles retiram fatores inibitórios, ou seja, eles venham colaborar para que nenhum outro processo, nenhuma outra presença de nenhum outro fator venha prejudicar a passagem dos espermatozoides por esse ambiente, tá? Inclusive, essas células, o próprio espermatozoide, ele vai perdendo excesso de colesterol. Que o colesterol antes era interessante em termos de também energético, né? Uma vez que haja caminho para essas células percorrerem, tá bom? Aqui está em maior aumento, embora nessa imagem o autor não coloque aqui para a gente o que ele pronunciou anteriormente, também foi fruto de uma pergunta lá, né? Que aqui o autor está mostrando que estava havendo uma ovulação. Aqui, infelizmente, nessa imagem está em maior aumento,
mas ele está mostrando a estrutura ovariana sem esse detalhe, tá bom? O fato é que se porventura essa mulher tivesse ovulado aqui, ela estava liberando, né, o ovócito justamente nesse ambiente. Bem, nós vimos que ao longo de todo o trajeto, a estrutura do espermatozoide vai tornando-se cada vez mais viável, né? Inclusive, com a capacidade de mobilidade cada vez maior. Aumenta-se a mobilidade da estrutura flagelar ao longo do percurso, tá? Isso é importante, uma vez que ele precisa de ter, né, essa viabilidade para chegar até ao ambiente do que se propõe, tá bom? Como eu falei com vocês, esse daqui ele é o vencedor, porque ele está chegando e ele vai fecundar o ovócito, em detrimento de tantos outros milhares que ficaram para trás, né? Mas muitos ficaram para trás não só porque eles não conseguiram penetrar no ovócito, mas porque eles também não tiveram energia o suficiente, mobilidade suficiente para poder chegar até aqui, tá? Como eu falei com vocês, isso é fisiológico, né? Os rapazes, eles liberam. Logicamente que isso não é preciso, tá, gente? São valores médios, eles obtêm essa quantidade em função dos estudos que eles fazem em diferentes indivíduos, né? Então, valores médios são cerca de 400 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação, tá? Possa ter variação para mais e para menos. Para menos, se for muito menos, possa gerar alguma dificuldade na fertilização para esse rapaz. No sentido de ter maior quantidade, não interferiria desde que, na verdade, sejam espermatozoides viáveis, ativos, né? Porque é importante aqui, nesse detalhe, destacar a quantidade, ou seja, ter milhares de espermatozoides, isso é importante, mas também que esses espermatozoides estejam saudáveis, viáveis, com motilidade, tá? Então, esses dois fatores caminham juntos. Como eu falei com vocês, quando o indivíduo chega a ter prejuízo numérico da produção dos espermatozoides, quando ao invés de ter, né, cerca de 400 milhões, ele libera cerca de 20 milhões, esse indivíduo já possa ser considerado infértil, né? É um detalhe importante, por quê? Porque a gente sempre lembra, em termos de matemática, que eu preciso de só um para fertilizar um ovócito. Entretanto, em virtude do que a gente tem falado, eu acho que agora um pouquinho mais dá para vocês perceberem que o trajeto ele é longo, são vários obstáculos pelos quais os espermatozoides precisam de vencer, né? Para que essa quantidade, quando ela é muito menor, ela possa realmente comprometer que eu tenha um ali saudável, viável, que venha conseguir penetrar no ovócito. É isso que é o raciocínio, né? Apenas um é o suficiente, mas ainda assim a gente precisa, para garantir todo esse processo, é fundamental a grande quantidade ali, numérica mesmo, né? Dos espermatozoides, tá bom? Então, isso para a gente que é importante, porque parece ser um detalhe, mas que ele no conjunto faz muita diferença, principalmente em função do que a gente já falou, né? Inclusive, tudo que a gente falou refere-se a isso, né? Quando eu comentei com vocês que as pessoas às vezes só vão correr atrás na identificação de que tem alguma coisinha que não seja muito dentro do padrão de normalidade, na hora que ela quer engravidar, né? Na hora que o casal ali chegou à conclusão de que é o momento para eles. E de uma outra maneira, vale se destacar
que estamos, né, de uma maneira geral, a maioria dos casais estão esperando mais tempo para aquele momento de escolha de se engravidarem, né? De uma maneira geral, quanto mais o passar do tempo, mais os casais têm dado, a princípio, né, a prioridade para outras características, para o estudo, para o desenvolvimento profissional, né? Então, anteriormente, era muito vinculado o indivíduo a ter um parceiro, né? Inclusive, há tempos passados, tinha que casar e logo que casavam, tinham que ter filhos, né? E aí a mulher ficava por conta da família e filhos e aí ia ter dezenas de filhos, né? Bem, hoje em dia não. Hoje em dia os casais tendem, na maioria das vezes, a tentar programar e a escolher momentos que para eles sejam destinados ao melhor momento, né? Por que que isso vem à tona com essa observação? Porque, por outro lado, já que eu espero mais, já que eu prolongo mais esse momento onde eu espero ter filho, eu muitas das vezes, e na hora que eu quero para ontem, muitas das vezes a mulher, por exemplo, já está com um pouco mais de idade, né? E aí, de repente, possa vir a ter uma dificuldade, não só ela, porque aí a dificuldade, às vezes, é o casal. Não importa, né? Não existe aqui culpados. Existem algumas alterações fisiológicas que possam, às vezes, comprometer a fertilização ou até mesmo só a dificultar. Mas o que é importante? Que independente de ser que seja ou de macho ou de fêmea, o detalhe a ser observado, que essa característica, né, do o relógio cronológico ali, principalmente feminino, é muito importante. Então, por isso que é interessante nesse contexto, né? Sempre as mulheres ali conversarem com seus ginecologistas, porque independente se esse detalhe seja dela, ou às vezes até mesmo do parceiro, isso, né, às vezes vai exigir um período maior ali do casal, na tentativa, né, e que tem que ter paciência. Não adianta também, na hora de querer, imaginar que era tudo para ontem, não. Tem casais que realmente precisam de ter paciência para que ocorra, né, a fertilização. Chamando a atenção, não, mas aí é um aspecto feminino. Depois eu comento com vocês isso. Aqui, os rapazes, eles tendem a ter uma maior sensibilidade na região da glande, tá? Por quê? Porque aqui é um local onde existem quantidades de glândulas, que são as glândulas de Tyson, tá? E que conferem, inclusive, uma associação ao sistema nervoso. Por que que isso é importante? Porque para o ato sexual, eu comentei com vocês isso semana passada, é fundamental a capacidade masculina da ereção, porque é isso que vai favorecer a penetração. Deu para chamar a atenção aqui de vocês, até no próprio aspecto, né, do que a gente viu aqui, é fundamental que haja essa penetração para que o material, né, porque aqui existe uma propulsão, a ejaculação vai colaborar e esses espermatozoides, né, que já passaram por todo o ambiente anatômico masculino. Lembrando que eles saíram lá da região do epidídimo do deferente, passou por todo o trajeto canal uretral e agora está sendo liberado aqui, né? E ainda vai ter que passar por esse ambiente. Então, o caminho é longo. Então, o ato em si, no ato sexual, a penetração, isso colabora para que o processo em si seja efetivado e com maiores, né, probabilidades de sucesso. E é justamente por isso que é importante que os rapazes sejam estimulados, porque só a partir do estímulo, né, da excitação, que eles vão conseguir haver a ereção da estrutura peniana. E aqui, para a gente é importante destacar isso,
Afinal de contas, o ato sexual tem essa conotação ao sistema nervoso, né? Os rapazes, por exemplo, eles se sentem muitas das vezes até mesmo estimulados, não precisa até de necessariamente muitas dificuldades, né? Algumas imagens. Hoje em dia não existe isso mais, mas há tempos passados algumas revistas, né, específicas poderiam estimulá-los. Enfim, o fato é que todo esse processo de fazer com que os rapazes, né, possam estar assim mais estimulados para o ato sexual é importante para a concretização do ato em si, tá? É interessante destacar que possa haver o que a gente denomina de emissões noturnas, né? Que é o indivíduo ter o ato, né, da ejaculação sem, às vezes, até perceber ali dormindo, né? E essas emissões noturnas, possam ocorrer em qualquer faixa etária, mas ela é mais preponderante na puberdade, tá? Em função do que a gente já falou, daquela explosão hormonal que ocorre nessa fase, e o organismo, na verdade, está se adaptando, né? Tudo que é novidade, logicamente, exige uma adaptação. E aos meninos, né, é uma fase tremenda de adaptação e a própria estrutura corporal. Então, essas emissões noturnas, elas ocorrem, elas são naturais, tá? Super saudável, tá? Acontece que, eventualmente, ali o menino, estímulos, né, possam ocorrer, e ele ter, né, a liberação, a ejaculação, sem ele, né, necessariamente tomar muita conta ali daquele momento. Isso que, imagine, mãe observando isso, não é fácil. Chama a atenção aqui de vocês que todo esse processo tem a ver com a testosterona, né? Famosa testosterona. E ela, na verdade, ela já está presente desde a fase intrauterina. Inclusive, são a testosterona que vai ser a responsável pelo fato dos testículos descerem, né, para o bolso saco escrotal. Vai ser o estímulo via hormonal que vai fazer com que esses testículos migrem, saiam da região abdominal e migrem para a bolsa saco escrotal. Só para recordar a vocês, não sei se todos vocês se lembram do que a gente falou semana passada, é importante que os testículos sejam observados na bolsa saco escrotal em função da temperatura, né? Agora eu acredito que seja até mais fácil vocês identificarem isso, já que nós vimos que é no testículo onde tem os túbulos seminíferos, onde tem a produção dos espermatozoides, dá para vocês entenderem isso melhor, né? Por quê? Na cavidade abdominal, a nossa temperatura é na faixa dos 37 graus. E os espermatozoides, eles permanecem viáveis a temperaturas de 34 graus. Ou seja, uma temperatura abaixo da nossa temperatura corporal, né? Então, é justamente por isso que essas estruturas, elas se localizam, sendo protegidas pela bolsa ou saco escrotal, porque está fora do corpo. Então, ele acaba conseguindo manter nesse ambiente a temperatura ideal, né, para o desenvolvimento dessas células. E como eu falei com vocês, a descida dos testículos ocorre em média, né, ali aos 6 ou 7 meses gestacionais. E eles são estimulados a essa migração a partir da testosterona. Também falei com vocês, e vale essa ressalva aqui, que há situações em que meninos venham, né, ao nascer, ou ser observado que a estrutura testicular, ou os dois não desceram, ou migrou apenas um e o outro não. Enfim, essa é uma ocorrência, ela possa, de fato, ser observada. Isso não significa uma situação de emergência, mas significa uma situação de acompanhamento. E ao longo do primeiro ano de vida desse menino, é fundamental que a mãe o leve, né,
ao médico para poder verificar se realmente foi tempo suficiente para que os testículos, os dois, né, estivessem na bolsa saco-escrotal. Caso não, aí sim é necessário um processo cirúrgico, tá? Por que disso? Porque, mas não vou fazer isso não, porque a gente, logicamente, todo o processo cirúrgico a gente tem, nós, não mais nós, mas temos nossos receios. Mas a característica é, eu preciso de garantir a este menino que quando ele chegar à idade, né, em que ele, porventura, vier a desejar ter filhos, que ele não tenha isso como empecilho, né? Porque, caso contrário, ele teria comprometimento das suas células germinativas, tá bom? Então, e a gente não pode fazer escolha pelos outros, né? Dentro do nosso alcance, a gente precisa de garantir que esse indivíduo, uma vez desejando, ele tenha condições, né, dentro do que nós possamos, mas que ele possa ter condições ali, né, de procriar, se for desejo dele. Aqui, como eu falei com vocês, a testosterona ela é produzida na fase embrionária, inclusive a fase bem inicial, por volta da 7ª semana gestacional. Isso é importante porque desde o iniciozinho já começa a ter a diferenciação, inclusive com a identidade, né, do sexo do indivíduo. Então, todo esse processo, ele vem também com a presença do hormônio. Por mais que nós saibamos que na puberdade existe uma maior produção da testosterona, mas ela está presente desde a vida intrauterina. Eu até comentei isso com vocês anteriormente. A testosterona é a responsável, né, pelas características clássicas que nos faz diferir de uma maneira básica ali, né, anatômica e fisiologicamente, o indivíduo do sexo masculino daquele do sexo feminino, né? Enfim, a presença de pelos pubianos, a presença de maior incidência de pelos, né? Tudo isso são características promovidas via hormônio, via testosterona, tá? Na hora que a gente fala e que a gente percebe que os rapazes, a presença da barba, né? Mas não só da barba, mas a distribuição de pelos nos indivíduos do sexo masculino, ela é muito mais pronunciada, né? Quando a gente compara a maioria, e sempre também, né, a gente levando isso em consideração que nós temos nossas características particulares, existe uma diversidade da qual a gente precisa de respeitar, é fundamental isso, mas a gente fala aqui seguido a característica de uma maneira geral, em que a maioria dos indivíduos do sexo masculino venham apresentar uma maior quantidade de pelos, distribuídos pelo corpo inteiro, inclusive na região costal, que a gente coloca aqui, né? Mas que isso a gente sabe que é uma realidade, né? Existe também até uma distinção dos pelos pubianos quando se destaca em relação à área feminina, à área masculina, também existe, isso também é uma variação hormonal. A própria caracterização que você fala, mas o pelo na região genital tem uma textura bem diferente dos outros pelos que são distribuídos pelo meu corpo, também é tudo hormonal. Inclusive o fato dos rapazes terem uma tendência maior à calvície, né? De fato, é testosterona. De uma maneira geral, a gente sabe que grande parte dos rapazes chegam chegam a uma certa idade que vão tendo, né, uma menor presença de pelos na cabeça, né, de cabelos na cabeça, vão adquirindo a calvície. Não significa que fêmea não possa vir a ter, mas, volto a repetir, é o que a gente observa quando a gente observa a população de uma maneira geral. Variações existem entre nós, né? Mas são características que eventualmente são observadas na maioria. Embora os rapazes tendem a ter mais pelos no corpo como um todo, a calvície, né,
ela é uma característica mais prevalente, mais presente nos rapazes, tá? Bem, gente, só uma coisinha que eu fiquei na dúvida aqui. Deixa eu só ver se eu tô gravando a aula mesmo. Só um minutinho, por favor. Tô. Que é engraçado, tem hora que dá uma certa dúvida, enfim. E aqui pra gente é importante, né? A gente sabe disso. Bem, então deixa eu voltar aqui. Aqui, pronto. Inclusive, a testosterona é a responsável pelo tom de voz dos rapazes, que tende a ser mais grave. Por que que? Mas como que é hormonal, né? Porque a testosterona, ela incide sobre as cordas vocais. Essa região aqui, vocês vão ver, vão estudar isso mais adiante, quando vocês estudam o sistema respiratório, vocês estudam a laringe e a traqueia, tá? Essa região aqui é a região da laringe. E na laringe existe a presença das cordas vocais, e que é quando o som passa, quando o ar passa, né, por esse ambiente, ele promove uma vibração. E aí, na hora da fonação, aí a gente tem a nossa voz, né? A emissão da nossa voz. Os rapazes tendem a ter uma voz mais grave, porque essas cordas vocais tendem a ser mais espessas nos rapazes, enquanto que nas fêmeas tendem a ser mais finas e delicadas. E isso faz essa diferença em termos de fonação, tá bom? Só para vocês verificarem como que um aspecto hormonal possa incidir sobre outros aspectos dos quais a gente possa, a princípio, imaginar que não tenha nada a ver, em que, na verdade, o hormônio possa incidir sobre a fonação, no partir do momento que ele possa promover, né, alteração na estrutura membranosa da corda vocal, e ela é responsável pela nossa fonação, tá? Outra característica também é que faz com que os rapazes tenham um tegumento mais espesso quando comparado às meninas, tá? Inclusive, essa característica faz com que, eventualmente, os meninos venham ter maior incidência de acne, às vezes, quando comparado às meninas. Principalmente as situações mais intensas, né? Aquela acne mais pronunciada. Tá bom? Não é o único fator que ajuda a explicar, mas são fatores que colaboram ali junto, tá? Aqui eu comentei com vocês, né? Inclusive até hoje, na nossa conversa, eu chamei atenção em relação a isso, que é o fato dos meninos, a partir da puberdade, terem o desenvolvimento da massa muscular, né? Repare que cerca de 50% da massa muscular quando comparada às meninas, né? Essa é uma característica hormonal e mais precisamente pela testosterona. Tudo que eu tô falando aqui, ó, é promovido pela testosterona, tá? Porque a gente fala, e só para vocês entenderem, que ela é responsável pelas características primárias e secundárias masculinas, né? Então, tô aqui elencando a vocês todas as alterações que ocorrem em função desse hormônio. Alguém quer perguntar que alguma coisa ou foi impressão minha? Ou é só mexer no microfone mesmo? Não? Oi. Não é pergunta, não? Oi, Lucas. Quer fazer pergunta, Lucas? Não, só esbarrei aqui, desculpa. Então tá. Não, sem problema nenhum. É porque eu entusiasmei, achei que era pergunta. Então, olhem só. Voltei aqui só para mostrar a vocês, né? Tudo é feito da testosterona, para a gente verificar o papel desse hormônio. Porque é muito clássico, né? A gente fala muito da testosterona, a gente sabe do papel dele, mas elencar essas características, saber que elas são essa interferência, né? Do qual é muito importante para a gente. Aqui, nesse assunto de hiperplasia, eu sei que eu já falei com vocês, na verdade, sempre quando eu tenho oportunidade na disciplina, eu sempre falo isso porque eu acho que é um momento até de promoção e de sensibilizar os rapazes, né? Mas aqui
um caso específico, ele também entra como um assunto particular da morfo do tegumentar, mas eu vou colocar aqui para vocês não aspectos que eu já falei anteriormente, né? Da importância, chamar a atenção, porque tem até todo aquele aspecto anatômico do qual a gente já trabalhou. Na verdade, eu já falei com isso para vocês desde lá o sistema renal, né? Quando a gente teve oportunidade, eu não deixei de falar. Eu falei semana passada, chamei a atenção porque a gente falou da anatomia masculina. Mas o que? Eu chamo a atenção de vocês que hoje a gente consegue verificar a próstata como uma glândula, né? Inclusive eu falei com vocês, produtora daquele material, de uma consistência leitosa, com a presença de fosfato, com a presença de cálcio, né? Que vem ajudar a neutralizar esse ambiente aqui que é ácido. Então, ela é produtora, a próstata é uma glândula, e ela produz né? Esse material que eu citei a vocês, ela também produz o que a gente denomina, que é uma substância produzida por ela, a gente denomina de antígeno prostático específico. O que é esse antígeno prostático específico? É o que a gente dosa quando a gente analisa o PSA, tá? Por que eu estou falando disso? Porque nós sabemos que faz parte ali, eu já comentei com vocês, da importância de se fazer o exame do toque, né? E agora a gente consegue enxergar isso com maior facilidade, o tanto que a análise, o exame do toque, possa às vezes ter uma percepção da estrutura prostática, que se ela está ou não com o seu padrão de normalidade, né? Ou se ela está aumentada de volume, ou seja, se ela está apresentando uma hiperplasia. Então, eles conseguem verificar isso. Mas a gente sabe, primeiro, é fundamental que exista para os indivíduos um acompanhamento, não só do exame do toque, e isso normalmente ocorre, né, a cada ano. Não só isso, mas também um exame laboratorial, que é o PSA, que eu falei com vocês. Esse antígeno prostático específico, que é produzido pela próstata e que ele vai ser medido, ele vai ser avaliado. Por que ele é avaliado? Porque é sabido que a próstata produz essa substância, mas que essa substância possa ser produzida em maior proporção quando existe um processo inflamatório na próstata ou quando existe um câncer prostático. Então, é muito importante, e a gente chama atenção aos rapazes da importância do acompanhamento, tá? Da importância de se realizar não só a PSA, viu? Porque é muito comum também a gente ouvir ali na sala, mas olha, o PSA é muito mais fácil fazer o exame de PSA do que necessariamente fazer o exame do toque retal. Não, gente, eles são complementares, tá? A indicação é que os senhores, a partir de cerca dos 40 anos de idade, logicamente que isso vai muito a partir do clínico, né? O histórico também, possa até ser que existem rapazes mais jovens que são indicados a realizar, né? A iniciar o acompanhamento mais precoce, principalmente em virtude do histórico familiar, tá? Mas, em média, a partir dos 40 anos, 40, 45 anos de idade, que os indivíduos começam a realizar o exame do toque e, consequentemente, também os médicos começam a pedir o exame do PSA. Como eu falei, eles são complementares e não significa também que o aumento do PSA seja devido especificamente ao câncer prostático. Não, né? Como eu falei, ele pode ocorrer também. Às vezes o indivíduo tem uma inflamação na próstata. A gente tem inflamação em vários outros locais. Nós não temos outras estruturas que possam ter processos inflamatórios. A próstata não é diferente, tá? Só que é fundamental que façam exames laboratoriais que venham complementar. Se o PSA está muito aumentado, e juntamente até mesmo com a hiperplasia prostática, eles provavelmente vão solicitar uma biópsia, né, da próstata, ou seja, retirada de células para que possa ser analisado, porque tudo precisa ser conclusivo, né? Eu não posso simplesmente achar
que está, eu acho que é benigno, eu acho que é maligno. Não é achismo. Precisa de realmente saber com certeza, tá? Olha, eu coloco aqui, não é para decorar, eu até coloco mais para ilustrar, para identificar, mostrar isso para os rapazes, a importância, né? E que, logicamente, existe essa avaliação. Se o valor do PSA está abaixo de 2,5, significa que naquele momento aquele indivíduo está com baixo risco de câncer, tá? Nunca nem é exclusivo, nem retira essa possibilidade, tá? São exames complementares, mas ele está sob situação de baixo risco. Se está valores intermediários a 2,6 a 10, seria um risco intermediário. Valores superiores a 10, alto risco. E acima de 20, um risco muito elevado de câncer, tá? Inclusive com a possibilidade de metástases. Bem, só para frisar, não sei se todos sabem, metástase é quando aquela célula tumoral, ela já possa migrar para outras regiões, para outras partes do organismo do indivíduo, tá? É uma situação, um prognóstico não muito bom para quem tem um diagnóstico de câncer, tá? Bem, então coloque isso daqui, chama a atenção dos rapazes, sei que são jovens, mas essa conscientização ela inicia-se desde sempre, né? E mesmo porque vocês são promotores também de saúde e possam ali estimular e esclarecer, né? Para familiares próximos e até mesmo paciente. Eu sei que não tem, mas lógico, mas fazer a identificação, falar de boas práticas à saúde é sempre muito bem-vindo. Para isso, a gente possa falar independente, né? A gente não pode prescrever, a gente não pode solicitar determinado, né, no caso aqui, exame, mas a gente pode instruir um paciente a procurar um médico, a ter atenção, né, com coisas que sejam importantes. Bem, aqui eu apresento a vocês, mesmo porque eu sempre utilizo, vocês sabem disso, eu trabalho com vocês em relação a isso, colocando para vocês tudo aquilo que tem no nosso livro didático, né? Até aproveito a oportunidade para destacar vocês, porque todo o delineamento das minhas aulas são advindas da própria instrução ali do livro didático da nossa disciplina, tá? E vocês vão encontrar lá, existe essa doença, que é a doença de Peyronie, tá? Não necessariamente tão conhecida assim, tá? Mas é importante se destacar porque ela gera prejuízos aos rapazes, inclusive para a prática sexual, tá? Em que se baseia? Porque sempre a gente apresenta a parte anatômica, fisiologia e algumas patologias mais prevalentes, né? Bem, a doença de Peyronie, ela ocorre pela presença dessas placas. Essas placas aqui, a gente fala placas fibrosas, né? Que são placas de tecido conjuntivo. Justamente naquele ambiente, né? Dos corpos cavernosos. Lembram? O indivíduo apresenta essa estrutura que é o corpo esponjoso, que é central, que é justamente o ambiente do canal da uretra, né? Então ele perfaz esse ambiente. E tem um corpo cavernoso que circunda ao entorno, né? Nesse ambiente cavernoso, onde inclusive há intensa vascularização, possa ocorrer nos rapazes essa deposição tecidual, a placa de Peyronie, tá? Essa placa fibrosa, da qual, inclusive, faz com que os indivíduos apresentem uma alteração na estrutura peniana, uma alteração anatômica, né? Promove essa curvatura, que é uma curvatura normal, e, consequentemente, vai gerar um desconforto local e um desconforto também para a prática sexual, gerando, né, dificuldade da penetração, o que consequentemente também gera prejuízo à fecundação, uma vez não havendo a penetração ou dificuldade a ela, consequentemente, né, possa haver prejuízos também na fertilização. Então, é importante a gente destacar
haja visto, né, do comprometimento, não só ao prejuízo e às sensações dolorosas e ao desconforto, como também, consequentemente, ao prejuízo que possa ocorrer à fecundação, tá? Como sempre destaco a vocês, a gente sempre coloca aquilo onde do ponto de vista, né, de incidência é mais frequente, mas não significa que seja exclusivo. Ela tende a ocorrer mais frequentemente a partir dos 40 anos de idade, mas não significa que indivíduos jovens, né, possam não ocorrer. Eu sempre destaco, chamo muita atenção para os meus alunos, tanto os meninos quanto as meninas. É muito importante que a gente acompanhe o nosso corpo, né? Qualquer alteração, porque quando a gente identifica, e quanto mais precoce, né, ali das alterações a gente tenha a identificação, mais fácil o diagnóstico, mais fácil o tratamento e, consequentemente, mais fácil para a gente, porque a gente tem que ter, né, qualidade de vida, se sentir bem, né, que isso tudo ocorra da melhor maneira possível. Então, reparem que a incidência não é tão rara assim, não, né? Ocorre até cerca de 7, até 10% dos indivíduos do sexo masculino possam apresentar ao longo da vida alguma incidência, alguma queixa em relação a essa estrutura, tá bom? Não só a alteração anatômica, como eu destaquei a vocês, né? Porque aí é evidente, porque faz uma curvatura, mas também gera desconforto, sensações dolorosas, como dor, né? Dor até mesmo para micção, dor para penetração, né? Dificultando o ato sexual, enfim. E o indivíduo também consegue perceber áreas endurecidas da estrutura peniana. Então, é algo que tende a não passar despercebido, né? O que a gente chama atenção é que é muito frequente os rapazes serem mais resistentes. A questão, né, de procurar médico, enfim, para isso é uma luta, né? Uma dificuldade, fora às vezes o receio, as pessoas ficam também. Tudo que se remete do ponto de vista sexual, órgãos genitais, muitas pessoas têm muita resistência, né? Ficam com vergonha de chegar, de relatar o que está acontecendo, de realmente, né, precisa de uma consulta clínica, enfim. Então, a gente tem que ter observação quanto a esse princípio, tá bom? Aí eu chamo a atenção dos rapazes, que é sempre muito importante a identificação de alguma normalidade e realmente procurar ajuda médica. Aqui, dentro da farmacologia, até o nosso próprio livro, né, coloca isso, cita, né, algumas drogas que possam ser capazes de promover disfunção erétil. Só chama a atenção de vocês, sempre, né, destacando que todos os remédios, eles devam ser prescritos por ordem médica, né? Mas o fato é que às vezes a gente precisa, né? Ele foi prescrito, o indivíduo tem a necessidade, mas eles possam, às vezes, causar prejuízos, né? Inclusive alguns, né, que possam gerar, porque todos aqueles que venham diminuir o ritmo, né, serem mais sedativos, né, eles possam vir a comprometer, porque eles vão diminuir, às vezes, ali aquela incidência da vascularização, possam promover danos, tá? Inclusive, a gente chama atenção que existem alguns medicamentos aqui associados até mesmo a tratamento, né, na quimioterapia, que também possam comprometer, tá certo? Então, e um outro detalhe eu recordei aqui, só para chamar a atenção de vocês. Vocês se lembram que segunda-feira, quando a gente ainda estava falando sobre diabetes, né? Eu destaquei a vocês. É reconhecido hoje que o indivíduo diabético, né? Eventualmente ele possa vir a ter prejuízos também à ereção, em função dos prejuízos circulatórios e, consequentemente, né? Prejudicar essa ação, tá? Porque tudo aqui, toda a característica da ereção masculina está extremamente associada, né, à vascularização, que é o que permite
com que haja a ereção peniana. Na verdade, esse vídeo, ele está postado lá no AVA, mas ele é um vídeo grande. Eu pus aqui, mas só para chamar a atenção de vocês, não deixem de ver lá, tá? Ele é grande, do Discovery. Para postar os vídeos lá para vocês, eu sempre busco muito em termos de referência, né? Para não colocar qualquer vídeo, qualquer coisa que tenha sido produzido sem fundamento científico. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas na internet, né? Mas chama atenção, se não me engano, ele tem uns 45, 46 minutos de duração. Mas vale a pena porque coloca, né? Demonstra, eles têm ali toda uma parte visual que colabora muito para o entendimento do aluno, tá? E tem a ver com esses aspectos que nós falamos aqui. Eu só queria também, para complementar, chamar a atenção dos rapazes do cuidado, né, ao câncer de pênis, viu? Porque é pouco falado muitas das vezes, tem indivíduos que nem sabem que, porventura, possa vir a ter câncer na estrutura peniana, mas pode sim, viu? Então, qualquer feridinha, qualquer alteração na estrutura do órgão, né? Vale a pena ali em termos de observação dos rapazes, procurar ajuda médica. Na verdade, precisa primeiro de uma avaliação, né? Uma avaliação e exames para poder avaliar e para poder tranquilizá-los, né? Por quê? A grande maioria das vezes a gente vem a ter, às vezes, algumas alterações que não são necessariamente situações, né? Necessariamente tão extremas assim, mas é muito importante destacar o cuidado, a atenção, viu? E não negligenciar, às vezes, algumas alterações que ocorrem conosco e a gente deixar protelar, tá? Tudo que, porventura, venha a ser identificado numa fase mais inicial, o nosso prognóstico, a nossa probabilidade de tratamento e cura, ela é muito maior, né? Bem, e aí a gente chega, né, ao final aqui. Como eu falei com vocês, eu optei por hoje dar continuidade à fisiologia masculina para a gente vir naquele assunto, né? Já que nós estávamos na anatomia masculina. Semana que vem eu apresento para vocês a anatomia feminina e a fisiologia, tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queiram, né? Pontuar, perguntar, fiquem à vontade. Chamar atenção, lembrar a todos, eu tenho recebido sim, viu? Inclusive dei retorno para vocês, vários de vocês hoje de recebimento do e-mail, das atividades, dos estudos dirigidos, mas ainda assim tem muita gente ainda para poder entregar, não se esqueçam, né? Não deixem para a última hora, enfim. Ok? Ô, meu povo caladinho, vamos abrir essa câmera aí? Vocês estão de longo e colocaram aí smoking? Eu já tô aqui com o meu longo, olhem só. Como a Clarinha fala, eu sinto frio demais. Ei, Mike e Pedro! Cadê o povo? Boa noite, tudo jóia, gente? Cadê as meninas? Cadê aí o pessoal, os rapazes, os demais rapazes? Olhem só. Por gentileza. Ei, Ana! Tá joia! Que coisa boa ver vocês. Gente, eu acho que eu tô toda descabelada aqui. Esse fone é uma loucura. E eu fico aqui, ó, eu fico gesticulando o tempo todo. O Matheus. Cadê? Vamos entrando, gente. Vamos encher aqui. Hã? Eu só fico arrumando cabelo o tempo todo. E eu não posso arrumar aqui porque esse fone, na verdade, é fone do meu menino, sabe? E aí ele é grandão, ele faz maior confusão e eu vou mexendo. E, enfim, eu leciono aqui, o celular aqui. Aqui é o nome de vocês, olha. Eu tenho aqui, eu leciono olhando para o nome de vocês, né? Aí eu vou acompanhando. Na hora que vocês fazem uma pergunta, ou tem o microfone aqui, ele abre, eu fico no entusiasmo achando que vocês vão falar alguma coisa. Geovan,
Aqui é o Lucas. Que coisa boa ver vocês, Matheus, Felipe. Cadê as meninas? Só você, Ana. Pode chamar as meninas aí. Cadê as meninas? Ó, eu tô vendo aqui, ó. As meninas estão aqui presentes. Ah, o Gulliver é você? Eu vejo aqui, não Mike identifico. Mas tem hora que você escreve Mike, né? Então ainda não porque tinha. quando eu tô pelo computador tá Mike Gulliver, pelo celular tá só Gulliver. Entendi. Hoje É eu tô porque pelo celular. eu sei que tem hora que eu vejo Mike, eu associo rápido. Mas o Gulliver eu olhava assim, ainda não tinha associação, que era o sobrenome. Pedro sumiu, pode voltar, Pedro. Aqui, ó. Cadê? Porque eu não tô conseguindo, não tô vendo você, acho que deu um problema aqui no microfone. Agora sim. Nossa, aqui sim. Gente, vocês como estão? Família? Tudo bem. Tudo em Tudo paz? bem, graças a Deus. Bem, trabalhando bastante também. Trabalhando em casa ou trabalhando fora? Trabalhando remotamente. Remotamente. Mas trabalhar Bem remoto período. é mais intenso, não é? Porque você sai do trabalho querendo ter um refúgio em casa, mas quando você trabalha em casa não tem jeito, não tem pra onde fugir. Escapulir, né? Não tem, não. Não é fácil, não é fácil, não. Gente, então, um abração para vocês. Fiquem com Deus, viu? Não se esqueçam de mandar as atividades, de fazer tudo. Vocês, porventura, vocês já viram o Pedro no Insta da faculdade? Depois vocês dão uma olhada. Pedro tá super famoso, fez um vídeo, ficou super legal, tá lá no Insta, super elogiado, viu, Pedro? Valeu muito. Se porventura depois alguém entusiasmar aí, pode me falar que eu passo as coordenadas, tá bom? Que o Pedro tá show de bola, tá bombando. Ó, gente, fiquem com Deus. Até sexta-feira. Com Deus, professora. Façam as nossas atividades. Não deixem também de fazer as atividades do AVA, aquelas de diagnóstico, que é para marcar e é enviado para o próprio sistema. Não deixem, não, tá? Façam também. É bom para acompanhar e a gente também precisa ali do acompanhamento e da nota do sistema, tá bom? Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa noite para vocês. Vão para o refúgio, né? Do cantinho aí de vocês. É o melhor momento é o da noite, né? Oi, Giovana. Dormir para trabalhar amanhã, né? Isso, dormir para chegar a hora do trabalho mais rápido. Mas que bom, né? Que bom que a gente pode trabalhar também. Isso também é importante. A gente tem que agradecer. Boa noite, pessoal. Junto. Fiquem com Deus, gente. Ana, valeu, viu? Você foi a única. Pode puxar a orelha aí das meninas. Vou puxar. Fala para elas capricharem no longo sexta-feira. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Saúde.